Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o livro Rápido e Devagar, dessa vez o capítulo 22, que tem como título Intuição de Especialista. Quando podemos confiar? Antes de entrar no conteúdo aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa muito intuitiva? Que confia na sua intuição, que acredita que aquilo que vem de percepção na sua mente, na sua cabeça, é confiável? Porque o que ele coloca nesse capítulo é exatamente o questionamento e como funciona essa questão da intuição e de pessoas com uma habilidade em detectar coisas sem saber exatamente como explicar ou como justificar a sensação ou a interpretação que teve sobre aquele fato e acabou tomando ali, tendo uma antecipação ou uma percepção que deu a ele uma resposta quase que imediata, que quando a gente não sabe explicar, a gente acaba chamando de intuição. Sabe como que a intuição acontece? Como que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. A situação que você está vivenciando, ela te dá um indício, ou seja, ela te traz algum elemento, algo palpável, ou até não tão palpável assim, mas subtendido, que te traz um indício, ou seja, a situação ela te traz um indício. Esse indício, ele aciona uma informação de uma experiência que você já viveu, que está ali dentro do seu cérebro armazenado, na sua memória. Essa informação fornece a resposta. Então, situação traz o indício starta ou reacende uma memória e essa memória é a resposta que você tem para aquela situação. Então, é isso que a gente chama de intuição. Só que a intuição, ela pode variar de níveis, Quando a gente está falando de um assunto onde alguma pessoa tem um grande conhecimento, a gente está falando de uma perícia, ou seja, de uma pessoa que domina muito o assunto. Só que a intuição ela não é, aos olhos das neurociências, ela não é algo mágico ou é algo, um dom revelado a algumas pessoas. Ela é basicamente aquela capacidade de você pegar um elemento dentro de uma situação, um indício, associar aquilo de forma quase que automática a uma memória sua que você tem e essa informação para você, essa memória acionada é a resposta que você procura ou que às vezes você nem procurava, mas te deu um lampejo ali de luz naquele momento e você acaba tendo uma percepção de que você sabe uma resposta ou sabe de algo que não está muito claro. Quando a gente fala num perito, numa pessoa com muito conhecimento, não é que ele tenha intuição, mas muitas vezes ele tem a capacidade de tomar decisões rápidas ou de, mesmo com poucos elementos, fazer essas associações. É o caso, por exemplo, de médicos, neurocirurgiões ou de bombeiros num ambiente de incêndio que percebem ali antes de alguma coisa acontecer que pode ser que tenha um risco ou para o paciente, ou no caso de um bombeiro, para a equipe que está ali, e ele toma uma decisão muito rápida, como se fosse baseado em algo que veio de forma inexplicável na sua mente. Mas eles basicamente pegaram um elemento que estava presente naquele cenário e usaram ele como um gatilho para poder startar uma memória e assim poder tomar uma decisão rápida, mesmo sem saber tão conscientemente como aconteceu. Então, confiar na intuição, ela é algo que pode ser feito, que quando podemos confiar, é o questionamento inicial aqui do título desse capítulo, mas confiar na intuição, ela pode acontecer, ou ela deve acontecer, baseada em duas condições, tá? A primeira condição é que a gente tem que estar num ambiente regular, ou seja, um ambiente estável e regularmente previsível, quando a gente fala de um ambiente que ele não vai sofrer tantas alterações. E a segunda condição é que você tenha a oportunidade de aprender nesse ambiente, que você consiga aprender essas regularidades na prática, de forma prolongada. Porque quando eu falo na perícia, a perícia ela é uma coleção de mini habilidades, ou seja, eu domino tanto aquele assunto, aquele contexto, que eu tenho conhecimento em várias partes e
simples, né, elemento me faz, né, ter acesso a essa lembrança e que me dá uma informação realmente assertiva, porque eu conheço muito o assunto, eu já tenho muita experiência, muitos anos de prática. Então a perícia ela não é conquistada em pouco tempo. A perícia ela exige um esforço e um tempo dedicado àquele assunto. Mas para a gente confiar nessas condições, né, nessa intuição que a gente fala de um perito, quando a gente confia, quando não confia, naquela coisa mais subjetiva, então tem que basear nessas duas condições, que são um ambiente regularmente previsível e esse tempo já que a pessoa trabalha com aquilo, estuda aquele assunto, vivencia aquilo tudo que tem ali. Ele traz um exemplo no capítulo do livro de um médico, agora do século XX, chamado Lewis Thomas. E esse médico, ele estudava a febre tifoide, que é uma doença bacteriana, ou seja, que ela passa a contaminação, dependendo do contexto ali, pode ser pelo contato, pela proximidade, né? Não vou me arriscar a dizer exatamente todos os meios de contágio, mas que, né, a bactéria, quando você entra em contato com algumas superfícies, ela passa, né, de uma superfície para outra. Mas como que ele fazia, testava essa intuição dele, que ele acreditava que ele tinha capacidade de prever quando a pessoa ia desenvolver a febre tifoide? Ele começou a trabalhar com o hábito de palpar, de apertar a língua dos pacientes. Porém, ele fazia isso de um paciente para o outro sem a higienização das mãos. Então, ele não lavava as mãos para passar de um paciente para o outro. Então, ele tinha a sensação de que ele tinha desenvolvido essa habilidade, essa perícia, ou que ele tinha essa intuição. Porém, como é uma doença bacteriana, ele tocava num paciente contaminado, não lavava as mãos e depois tocava em outro paciente que às vezes não estava contaminado, ele acabava contaminando, ou seja, disseminando essa doença para todos os pacientes que ele avaliava. Então, na verdade, ele não estava prevendo, ele estava causando. Então, quando se fala de intuição, né, a gente está considerando regularidade, ou seja, eu dependo de um ambiente, de um contexto regular para que eu possa considerar a minha intuição como algo a ser levado a sério, algo que eu possa confiar, para que eu não possa cometer aí falhas ou até colocar pessoas ou me colocar em risco por conta de uma intuição que, se eu não tenho a perícia, se eu não tenho o conhecimento suficiente, ela pode ser só uma mera associação. Por quê? Porque ambientes irregulares acionam o sistema 1. O sistema 1, que é o sistema de pensamento rápido do nosso cérebro, ou seja, aquele sistema que trabalha com heurísticas, que são associações, que são comparações, que pegam situações que a gente vivenciou e trazem para o nosso contexto, para a nossa realidade, como sendo uma verdade. E quem assistiu os vídeos anteriores vai se lembrar que eu falei de uma possibilidade de substituição, que o cérebro ele não consegue ficar sem respostas. E quando a gente faz uma pergunta complexa, muitas vezes ele não tem resposta e ele responde com uma pergunta muito mais simples no lugar. Então, nesse caso, a intuição, quando eu estou num ambiente irregular e que eu não domino tão a fundo assim, eu posso ter essa substituição, né, de respostas e ter uma percepção errada, exatamente porque o sistema 1, que é o sistema rápido de pensamento, te trouxe uma informação e, por certa preguiça do cérebro de analisar mais a fundo, vai considerar essa informação como uma verdade absoluta, porque ela vai ser convincente e cognitivamente confortável e vai te induzir a tomar uma decisão errada.